Olá, pessoal, sejam bem-vindos. É com grande prazer que nós damos início aqui ao primeiro podcast do ano da Archer Education, uma iniciativa que segue em parceria com o Jornal da Aula. Vamos fazer 2 anos agora, hein? E que a partir de agora conta também com o patrocínio exclusivo da Williams, agência marítima, que está cortando aí os mares desde 1880. É uma enorme satisfação ampliar esse time e ter mais um parceiro ao nosso lado ao longo deste ano. Para abrir nossa temporada, nós temos hoje a honra de receber um convidado mais do que especial, Ivan Wedekind. O Ivan é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, construiu uma trajetória sólida e respeitada no agronegócio brasileiro, iniciou sua carreira executiva na AgroSéries, foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atuou por quase 7 anos como diretor de commodities da BMF, hoje B3, e posteriormente foi o CEO da BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, cargo que ocupou por 4 anos e 8 meses. Desde junho de 2015, está à frente da Wedekind Consultores, trazendo uma visão estratégica e profunda sobre o setor. Além da vasta experiência profissional, o Ivan é alguém com quem já tive o prazer de dividir caminhos no passado e ainda carrega um talento menos conhecido. Mas é igualmente impressionante. Ele é um compositor de samba extraordinário. Depois eu vou mostrar o CD aqui dele. Sobre isso nós vamos falar mais adiante. Ivan, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra. O microfone é seu. É isso aí. Obrigado, Arnaldo. Bom estar aqui com você, Luiz Cláudio e todos os amigos da Archer Education. E bom também estar em Santos, na terra do nosso Pelé, não é isso? Isso aí. Que deve estar virando no túmulo lá com esse time dele. É melhor não falar de futebol. Isso aí. Mas, Luiz, seja bem-vindo também, né? Tava com saudade de você. Que coisa, né, Arnaldo? Ficamos aí um tempo. Você ficou um tempo sem aparecer, né? Aqui, viu? Puxa, o primeiro programa de 2026. Primeiro programa de 2026. Ivan, obrigado por ter vindo aí, né? Então, eu acho que esse ano é um ano bom para o agro, né, Ivan? O que você está vendo aí, né? A gente está vendo muita dificuldade em grãos, muita dificuldade em açúcar. Né? Café está um pouquinho melhor, café está melhor. O que você vê com a sua experiência de agro, de anos, Ivan, de grão, de tudo, todas as commodities? O que você está vendo para 2026? Olha, nós tivemos aí pelo menos de 2020, com certeza 2023, um período de um crescimento extraordinário da riqueza no campo. Foi uma convergência de dólar valendo muito no Brasil e preços altos de commodities. E eu sempre acho que a agricultura não quebra, ela muda de dono. Uhum. Então, o que nós estamos vivendo nesse período recente é uma queda dos preços agrícolas que voltaram os patamares normais pós-pandemia, por conta dos aumentos da colheita dos Estados Unidos, no Brasil inclusive. Então os preços de commodities caíram e muitos produtores investiram muito. Em bom francês, deram um passo maior que a perna, e são esses os agricultores que estão enfrentando crises, né? Com crescimento do número de recuperações judiciais, que o Luiz Cláudio acompanha bem, e muitas dessas recuperações também são, de certa forma, oportunistas. Então, nós temos uma situação de crise para algum tipo de agricultor, mas o fato é que a agricultura continua expandindo a área plantada de grãos. Então, isso mostra que tem muita gente que não torrou o dinheiro e foi responsável, né? Foi responsável, olhou o fluxo de caixa e estão conseguindo atravessar esse período de dificuldade que nós estamos vivendo nesse período recente. É interessante, né, que a gente está vendo o conceito de cadeia, né, Ivan? Esse é o conceito
básico de cadeia, né? O produtor tem dificuldade e vai irradiando, né? Se irradia, né? Nos outros agentes do agronegócio, né? A gente tem visto aí muitas recuperações judiciais todo dia, né? Quer dizer, então, enfim, eu acho que o produtor, ele tentar, aliás, a gente olhar para o produtor de uma maneira responsável, o país, eu estou falando a gente como país, é importante para o agronegócio como um todo, não é isso? E aí, quer dizer, tem lá um pedaço da agricultura que está numa situação financeira mais complicada, inclusive isso é retratado pelo índice de inadimplência no crédito rural levantado pelo Banco Central. Então tem ali, digamos, um setor agrícola em crise, mas, por outro lado, naquela euforia, muitos novos players entraram no mercado, fazendo grandes consolidações da indústria de revenda de insumos agrícolas. Uhum. Eu fui diretor comercial da Grosseries 6 anos, então tinha um relacionamento muito grande com revendas. Aí diversas redes entraram nesse negócio, comprando revendas com problemas de engolir essas revendas dentro de um modelo de negócio. E esse negócio de revenda de insumos agrícolas, quando está tudo bem, dá um lucro de 3%, 4% lucro líquido sobre vendas. Aí agora você bota bilhões de dinheiro e não consegue engolir isso, você entrou também em crise, e daí as recuperações judiciais que nós estamos aí, especialmente do setor de distribuição de insumos agrícolas. Então, tudo isso junto e misturado cria um caldo de uma crise que pega diversos elementos das cadeias produtivas. Mas a nossa indústria de processamento, de distribuição, não estão enfrentando essa crise, porque os nossos mercados estão crescendo lá fora e mesmo no Brasil, que nós temos aí baixo nível de desemprego, Bolsa Família, programas sociais, injetando dinheiro na economia. Então, o consumo no Brasil está bem e as nossas exportações bombando ano após ano. E aí, Arnaldo, o que você fala? Me fala uma coisa, você, dentro dessa inadimplência, desses RJs que nós vimos, uma grande parcela do Rio Grande do Sul, em função daquele da diversidade climática. Né? Pelo contrário, não é. Onde você poderia ter um germe de crise estrutural mais forte, estão tendo renegociações de dívidas, são propriedades pequenas, então, surpreendentemente, as recuperações judiciais não se concentram no sul do Brasil. Estão em outras regiões onde houve mais arrojo de agricultores que deram um passo maior que a perna, e também nós temos hoje uma crise relevante no setor dos arrendatários. O arrendatário, ele vive de expandir, de contratar mais área para aumentar a sua escala de produção, e com a queda do preço da soja, principalmente, ele pagando um arrendamento mais alto, isso está na linha do prejuízo justo e certo. Então, mas resumindo, não é no sul do Brasil a crise de endividamento. Ivan, você que atuou sempre mais profundamente na área de grãos, né? Como é que você vê a gestão de risco na área de grãos? Eu não tenho cliente na área de grãos, o meu setor sempre foi açúcar e café, mas como é que você vê a atuação no setor de grãos da política de risco, da gestão de risco, uma vez que nós tivemos preços de soja altamente remuneradores? Eu me lembro de um caso que aconteceu com um cliente meu, que era produtor de cana, fornecedor de cana e produtor de soja, e eu me lembro dele assim: eu vou tirar a cana para plantar soja. Então o preço da soja estava bombando. Como é que você analisa essa indústria assim de maneira... O nível de proteção, no geral, é muito baixo. Se tem 40% de proteção na área que você conhece bem, de açúcar e álcool,
Na área de grãos, esse nível é muito mais baixo. Mas os grandes grupos empresariais, aqueles que produzem 100, 200 mil hectares, são mega empresas no Brasil, esses travam o seu custo de produção. Então, muitos falam o seguinte, ó, eu travo 70%. Como é que ele trava? É fazendo troca com a revenda, ou operando em Chicago, né? Então, ou operando com traders, né? Então, essa turma está protegida. Olha, eu vou cobrir o meu custo de produção, eu fico com uma exposição de 30%, que eu posso ir para mais ou para menos, né? Na pecuária, esse nível de trava é basicamente para confinamentos, que aí ele bota o boi magro e vai sair o boi gordo, ele vai comprar soja e milho, então ele tem que... É obrigado a travar, obrigado a travar. Então, poucos dias atrás eu estava falando com um confinador, olha, Ivan, eu só consegui travar 80% dos animais que eu vou confinar esse ano. Então, é um setor profissionalizado também. Mas, no geral, o produtor médio, vamos dizer, no Centro-Oeste, quem produz 1.000 hectares de soja é pequeno. O nível de trava é exclusivamente naquilo que ele faz de troca com uma revenda ou com uma indústria. E o pecuarista de pasto também, né? De pasto, é pior ainda. Aí né? não trava mesmo. Apesar de todo o esforço que a Bolsa fez nesses 30, 40 anos para desenvolver esse mercado futuro. O Luiz e eu criamos o contrato de milho com liquidação financeira, que é o contrato de maior liquidação. Vocês trabalham, é verdade, vocês trabalharam junto muitos anos, Nós três trabalhamos juntos, Nós três trabalhamos, mas não com os contemporâneos. Mas o Luiz e eu... Eu estou aqui diante de dois chefes. O Luiz e eu criamos o contrato... Qual foi o melhor chefe? Empate técnico. Eu tomava a dura dos dois. Então, o contrato de milho com liquidação financeira é o contrato mais líquido da Bolsa. Então, isso permite um casamento muito grande de exportadores de milho. Quem gerenciava o risco de preço do milho no Brasil? Era o governo. Agora, acabou. O governo gastava dinheiro com milho em Goiás e Mato Grosso e com arroz e trigo, especialmente no Rio Grande do Sul. Hoje, o lado do milho acabou com o risco de preço, Graças a Deus, com etanol de milho, com o Arco Norte, quer dizer, 45% do milho exportado por Mato Grosso vai para o Arco Norte. Uns 40% ainda desce aqui para Santos. Então, e com mais o etanol de milho, acabou o risco de preço, o governo pode lavar a mão sem gastar dinheiro com a política agrícola. E usa em outros setores, né? Outros setores. Precisam, né? Então, Arnaldo, em resumo, a proteção de risco ainda é muito amadora no Brasil. E ela vem muito desses não do produtor propriamente dito, mas do cara que faz a troca com sim, da empresa de insumos. Das empresas de insumos, né? Do barter. E o problema é o seguinte, que você... eu sou um produtor, eu fiz a minha proteção com a empresa de insumo que vendeu depois a soja para uma trading. Se tu quebrar, eu não tenho nada. E aí, o outro aspecto... E é por isso que você fala que essas distribuidoras, como você chamou, né? Elas foram... As revendas. Desculpe. As revendas que você falou são as que têm um risco maior aí. Pode ser um efeito dominó. Eu estou enganado. Não, tá certo. Não, ele começa no produtor, passa pela revenda e muitas vezes termina no colo da indústria. Sim. Que foi quem forneceu para a revenda. Muitas vezes a indústria... de insumos, de química, né? Defensivos agrícolas e semente. Muitas vezes a indústria também vende direto ao produtor, então ela está correndo o risco do produtor. Mas aí, para a gente não ficar aqui chorando, tem um aspecto super importante que foi o crescimento da cédula de produto rural, a CPR, que hoje se aproxima de 600 bilhões de reais de CPR no mercado, que funciona como um colateral, uma garantia
adicional para o produtor. Então, uma revenda fornece a semente ou defensivo agrícola ao produtor, o produtor emite uma CPR, essa CPR acaba sendo transferido para uma trade, que vai ser usuária do produto para processar ou para exportar. Então, e também essas CPRs estão alimentando toda a indústria de títulos do agronegócio, que, fazendo uma propaganda aqui, fui eu que coordenei no governo a lei do título do agronegócio em 2004, e hoje nós temos 1 trilhão e 400 bilhões de títulos do agronegócio no mercado. A turma fica falando mal da Faria Lima, mas hoje nós temos uma gama de profissionais que estão organizando, estruturando essas operações, trazendo essa financiarização da agricultura e o agronegócio, trazendo isso para o mercado de capitais. Mas, Ivan, a visão foi lá de trás, né? Quer dizer, em 94 foi criada a CPR, a gente já falou bastante aqui de CPR, do Bob, né? Que foi uma pessoa fundamental nesse processo. 10 anos depois, veio você, que era secretário de Política Agrícola, lá no governo, no ministro Roberto Rodrigues, e tinha mais um grupo, e olharam e falaram assim, olha, está precisando securitizar, está precisando criar títulos de securitização e títulos bancários para que todo o agronegócio tenham títulos de crédito para se emitir para poder financiar o setor, né? Conta um pouco essa história, Ivan. Como é que foi? Vamos lá. Nós tínhamos... De onde saiu esse estalo, né? Todo mundo entendia, olha, o Sistema Nacional de Crédito Rural, criado em 1965, está se esgotando. Aliás, hoje agora é a realidade. Hoje, né? mais ainda. Então, o mercado dizia assim, tinha um sentimento no mercado, olha, nós precisamos criar títulos do agronegócio. Nós já tínhamos a letra de crédito imobiliário, que é a LCI, que é o grande financiador hoje da indústria imobiliária no Brasil. Vamos criar o título equivalente do agronegócio. E aí o Otávio Damaso, que até dezembro do ano passado dezembro de um ano atrás era diretor de normas do Banco Central, estava lá no Ministério da Fazenda, secretário adjunto. Então, criamos, quando a gente começou a discutir isso no governo, a Selic, no início do primeiro mandato do presidente Lula, estava em 23% ao ano. Mas a gente sabia que lá na frente os juros iam cair, que nós precisávamos fazer essa ponte entre o financiamento privado do agronegócio complementar ao Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, foi aí, não teve nenhuma lei, não teve nenhuma portaria de governo criando, a gente discutiu o mercado e fizemos a lei. O Banco do Brasil, no início, foi muito parceiro na emissão da letra de crédito do agronegócio, que é o CDB agrícola do banco. Hoje tem, né? Mais de 600 bi de LCA, com cerca de 2 milhões de investidores. Mais recentemente vieram os FIAGROS, fundos de investimento do agronegócio, que tem aí uns 600 mil investidores, é como se fosse uma cota, uma ação negociada em bolsa. Isso é uma profissionalização financeira do agronegócio brasileiro, que está salvando a pátria do financiamento do agronegócio. Ivan, mas lá em 2004 foi a LCA, foi o CRA, né, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, o CDCA e o CDAWA. Então foram 4 títulos, um bancário, um de securitização, um para empresa de insumos e tradings e um para o produtor que tem grãos que era para substituir o warrant, né? Warrant, aliás, né? Que era uma coisa, negócio de gaveta, né? E aí esse título não decolou ainda, porque o depositário, por exemplo, uma trading não vai querer que alguém deposite um título no armazém dela e que esse título possa ser negociado até para um concorrente dela. Então,
Mas o ele pessoal quer... vai. Uma hora Então, vai. mas essa questão de olhar em 2004 e os títulos eles só vieram a ter uma liquidez muito, exceto a LCA, que começou muito, né, já grande, mas o CRA, né, e o próprio CDCA, que ainda tem muito a ser desenvolvido de mercado, vamos dizer assim, né? Mas o CRA ele começou a partir de 2018, né? E hoje o CRA tem aí uns 160 bi de operações de securitização. E operações de longo prazo, que é diferente qual é o do total crédito. de crédito do agrícola que nós temos hoje no Brasil? Qual é o montante total e quanto desses títulos mais ou menos representam? Vocês têm ideia? O saldo dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural, em outras palavras, o endividamento dos produtores rurais registrado no Banco Central é em torno de 800 bi. 800 bilhões. Nós temos uns 600 bi de LCA. Caraca. Temos 160 bi de CRA, que são operações... O CRA, o que ele é? No fundo, ele é um capital de giro e você pode trocar o lastro dele. Então, você pode ter operações de 3, 4 anos. Então, o cara não tem que ficar lá no banco renegociando como crédito rural todo ano. Que é anual, né? Então, você tem, ele é revolvente. O lastro é revolvente. Você tira, vendeu um produto... O warrant era 180 dias. 180 dias. Então... E você tem uns 40 bi de CDCAs, que é um título que pode ser emitido por qualquer agente da cadeia produtiva do agronegócio. E uma alteração muito importante, se eu não me engano, foi em 2023, que a CPR, que só podia ser emitida pelo produtor rural e pela cooperativa, hoje pode ser emitida por qualquer agente da cadeia produtiva do agronegócio. Então, lá em 2004, Luiz, nós começamos a aplicar o conceito de agribusiness dentro da política agrícola brasileira. Esse é o ponto, né, Ivan? Esse é o ponto, né, de você conseguir olhar em conjunto, né, esse negócio. Hoje, a gente assim, há anos e anos, a gente fala do crédito rural se esgotando, né? Agora a gente tem, né, a gente vê, né, depósito à vista diminuindo de um ano para o outro e cada vez menos, poupança rural caindo, e a gente vai presenciar isso. Arnaldo, quando eu escrevi esse livro de política agrícola em 2019, o manual de crédito rural do Banco Central tinha 477 páginas. Então, isso mostra como o Sistema Nacional de Crédito Rural é engessado, enquanto esse mundo do agronegócio é um mundo de mais agilidade e vai ser aí um caminho Ivan, permanente. onde é que eu consigo esse livro? Eu sei que esse daí você vai dar para mim. Olha aqui, ó. Legal. Dieguinho, você coloca lá no nosso... Opa, vira aqui, ó. Você coloca no link embaixo. Bom, tá vendo em todos os... As casas do ramo, né? Não, isso aqui é tudo amador. Na garantia sou eu. Então contato@vdequim.com.br. Pode anotar aí. Eu não compro esse negócio na Amazon. No Amazon? Cobra 50% do valor de caixa. E você tem que levar no depósito dela tal dia e tal hora em Cajamar. Contato @vdequim.com.br. O Diego vai colocar embaixo aqui. Caramba, é isso aí, entre em contato com ele. Não, é o business, são excelentes, mas... É isso aí. Não, mas é... Ô Ivan, quantos livros você já escreveu, hein? Depois eu quero um autógrafo. Nesses últimos... De 2017 Aproveita e mostra também para nós aí esse daqui eu também tenho, do Alisson Paulinelli. Esse foi um grande transformador da realidade agrícola brasileira. Um dos maiores ministros que nós tivemos, né? Com o Roberto Rodrigues, eu coordenei a indicação do Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel
da Paz de 2021, 2022 e 2023. E em 2024, nós fizemos esse livro para comemorar os 50 anos que Alio Paulinelli chegou ao Ministério da Agricultura. Ele foi ministro de 74 até 79. Esse torcedor fanático do Atlético Mineiro foi meu paraninfo na Exalc, quando ele era um jovem ministro da Agricultura. Que legal. E em 2024, eu fiz 50 anos de formado na Exalc e fizemos esse livro com a minha turma, a nossa turma da Exalc, Amizade e Amor pela Exalc. Por isso que a Exalc domina os corações do mundo, não é, Luiz? É isso mesmo, é isso mesmo. Legal, Ivan. E você disse que você não tem apelido na Exalc, eu vou pesquisar e depois vou falar para o pessoal. Isso daqui você vai distribuir aqui para Não, vai distribuir não, ele vai trazer, deu para mim. Agora, peraí, a gente esqueceu. Vamos dar. Sessão Merchan. Sessão Merchan. Não, mas peraí, não fala um pouco, né? Não, vamos. É só porque eu falei aqui no começo do programa que o Ivan, além de toda essa capacidade que ele tem e conhecimento do agronegócio, ele também é um exímio compositor de samba. Quem poderia dizer? Mas esse não é o Ivan, né? Não, eu sei que não é o Ivan, né? Eu sei as composições As composições. Eu já ouvi esse CD porque você me deu, você não deve estar lembrado. Mas eu já ouvi, é muito... E tá no Spotify também, ó. Irineu de Palmira, viu, doutor? Você que também é músico aí, Irineu de Palmira é o sambista. O Parceria é o mineiro de Belo Horizonte. Nos conhecemos por acaso e aí começamos a fazer umas músicas. E você falou que ele fazia com o Luiz Paraná, não é isso? Ele trabalhou com o Sargentelli e tal. O Luiz Carlos Paraná é Paulo Vanzolini, é outra história. O Luiz Carlos Paraná fez aquela música que o Roberto Carlos defendeu no Festival da Record em 67, que 90% dos ouvintes não sabem nem o que é e nem não estavam vivos naquela época, não é? Não sei, a minha memória ficou muito fraca. Eu tenho quase que certeza que ele defendeu a música. Como é que é o processo? Eu faço as letras, que é uma terapia também, e mando para ele e ele faz a música. Mas o teu processo é um processo de criação difícil, porque você fazer letras sem a melodia ou fazer melodia sem a letra, eu só conheci um que fez isso, que é o Elton John e o Bernie Taupin, né? Que compunham em salas separadas, nunca sentaram junto para fazer uma música e uma coisa. Sabia disso? Não, eu sei que eles são super parceiros, mas aqui o processo é... Você dá a letra, eu vou colocar a música, é isso? Olha. Ele fala que... Consegue. Que a música salta. Que a música salta da letra, e ele faz isso com a maioria da turma que faz parceria com ele. Ele tem poucas músicas, ele tem mais de 1000 músicas, tem muito poucas que ele faz letra e música. Que interessante isso. O Ivan, ele se apresenta aonde? Se a gente quiser... ele achou recentemente... Ele está no Spotify. Está no Spotify. Não, então, mas assistiu um show dele. Eu assisti no ano passado, novembro, por aí, no Centro Cultural São Paulo. Então está sempre Irineu de Palmira. E quando você vê a sua música lá sendo interpretada, você fica todo orgulhoso. É um filho também, né? Então, é uma cria que... É filho também. Que é muito legal. Ô, Ivan, deixa eu te falar uma coisa. O que a gente pode evoluir em termos de financiamento do agronegócio, ou seja, daquilo que a gente já fez, e o que a gente pode evoluir a partir de agora? Só que você não vai responder agora. Nós vamos por um intervalo de 30 segundos para o nosso patrocinador e a gente já volta. Voltando aqui com o Ivan Wedekind. Ivan, o que você acha que a gente pode evoluir ainda no agronegócio em termos de financiamento? Ou até te complementando, como é que se compara o financiamento do agro aqui no Brasil com países como
os Estados Unidos ou como a União Europeia? A questão principal é taxa de juro. O agricultor trabalhar uma Selic a 15%, esse custo do capital dele vai a 19%, 20%. Ou mais, né? Ou mais, né? Ou mais. E se ele está devendo na praça, isso vai passar Fluxo de caixa, né? Isso vai passar de 20. Vai passar de 20. Então, o agronegócio é extremamente influenciado pela macroeconomia. Então, a casa começa pelo alicerce. O alicerce é termos uma macroeconomia ajustada. E hoje está lá em Brasília o Banco Central dizendo assim: não me deixem só no Planalto Central, porque só o Banco Central que tem a preocupação de estabilização da moeda. Né? E conseguiu baixar a inflação ano passado dentro do alvo da meta. Então, a política fiscal brasileira é horrível. Né? Então, ajustes na macroeconomia. O segundo ponto, que aí vai baixar o custo de capital, a agricultura fica mais eficiente. O segundo ponto é não fazer bobagem. Por exemplo, o governo, já não foi a primeira vez, manifestou a intenção de taxar os títulos do agronegócio. Então, nós já aprendemos lá em 96, com a Lei Candir, que desonerou todos os tributos das importações, e esse foi um dos grandes vetores de expansão do agronegócio no Brasil. Então, não tributar a agricultura. E continuar fazendo esse casamento da agricultura com o mercado financeiro e de capitais. O agronegócio representa 25% do PIB. Segundo a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, representa apenas 3,5% do mercado de capitais no Brasil. Então, nós temos que ampliar essa integração da agricultura, do agronegócio com o mercado financeiro de capitais, valorizar os títulos que nós temos aí. A grande mola propulsora é a expansão dos fiagros, né? Que você pode comprar uma ação da Vale do Rio Doce ou da São Martinho, você pode comprar um fiagro gerenciado pelo Itaú, pela Quineia do Itaú. É como se estivesse comprando uma cota de ação. Qual que é o calcanhar, a coisa que eu tenho vergonha na política agrícola brasileira? É o seguro rural. E aí, Luiz? Fala do seguro. Não, você que é o entrevistado aqui. Mas, Ivan, não, termina que eu tenho uma pergunta para... Mas esse gancho teu é muito importante, porque eu estava com um produtor... Com quem que eu estava conversando outro dia? Não era um cara do nosso métier, mas eu perguntei para ele, eu sei que ele é um produtor, e eu perguntei para ele, por que você não faz o seguro agrícola, né? Me lembrei, era sobre a azeitona, né? O pessoal que está fazendo óleo de oliva e tal. Porque é muito caro. Puta, na hora eu me pensei em você, porque você é um cara do seguro também, e eu falei, como assim é muito caro, né? O que é caro? Eu posso falar que o meu seguro de automóvel é caro, digamos assim. Mas se eu der uma porrada no carro, eu perdi aquele... Quer dizer, por que tem essa noção de caro, né? Que é isso que você tá dizendo. Você lembra que o Banco do Brasil tinha uma linha direta para o produtor? Nessa época eu trabalhava no Macquarie Bank, e o Macquarie tinha uma parceria com o Banco do Brasil, em que qualquer produtor do Brasil que tivesse conta no Banco do Brasil, ou seja, a maioria, né? Ele tinha uma linha direta, ele ligava e falou assim, eu quero fazer o meu hedge de soja em Chicago. E fazia o hedge. Sabe quantas vezes aquele telefone tocou na minha mesa? Nenhuma. Então, aí nós temos dois lados né, Luiz? Seguro de preço, que é o que o Arnaldo está se referindo, que a gente até já falou um pouquinho. O Banco do Brasil continua fazendo esse esforço de
levar os agricultores a fazer esse seguro de preço. Mas também tem outro ponto, o Banco do Brasil vende crédito, ele vende seguro de preço, ele se alardeia que isso pode ser uma venda casada, que isso está proibido por lei. Uhum. Então, aí é esse um ponto, né? Quando você vai numa empresa, ela tem vários fornecedores de dinheiro, o importante é que aquela empresa faça o gerenciamento do caixa, do seu risco, de maneira profissional. Mas se ele estiver te obrigando, tudo bem, mas ele não te obriga. Pois é, mas Não, tem não, aí uma discussão, porque o Banco do Brasil, se ele dá lá um empréstimo a 12% de juro, ele quer vender mais um seguro, mas eu aplico aqui no meu CDB e tal. Sempre Tem uma discussão de tem- conflito, né? tem uma discussão de venda casada, né? Uhum. Isso toda hora os bancos que a gente está em conta querem oferecer alguma coisa para a gente. Ok, é um negócio. Então, essa questão do seguro de preço continua ainda frágil no Brasil. Agora, o seguro de produção, vamos dizer assim. Esse está mais frágil. Esse está mais frágil e eu fico pé da vida porque foi lá na Secretaria de Política Agrícola a lei que autorizou o Tesouro Nacional a subsidiar, a pagar um pedaço do prêmio de seguro do produtor rural, começou no governo Fernando Henrique, né, e foi aprovada pelo Congresso em 2003, já no governo Lula, e essa lei foi regulamentada e nós criamos, com o ministro Roberto Rodrigues, um departamento de gestão de risco rural dentro da Secretaria de Política Agrícola, criamos todo o mecanismo para funcionar o seguro, que é o chamado Programa de Subvenção ao Seguro Rural, PSR. Isso já começou a funcionar em 2005 e hoje nós temos um orçamento anual de R$ 1 bilhão. O ano passado foi menos. Né? Em torno de R$ 1 bilhão. A indústria de seguro rural dá uns 5, 6 bilhões, o tamanho do mercado, contra 600 bi de LCA. Tá certo? É uma indústriazinha. Mas não é nem 1% do... E ela tem que ser alavancada pelo governo. Porque quem quer comprar seguro rural é quem tem mais risco. Os agricultores do centro-oeste brasileiro falam, meu risco é muito menor, eu não quero comprar esse seguro, porque esse seguro é caro. Se tem uma indústria pequena, o preço vai ser mais alto. O meu primeiro celular custou $2.500 e era uma porcaria, só telefonava, né? Então, Luiz, complementa aí você. Então, o ponto do seguro o seguro de fato é caro, né? O seguro rural, porque o agro ele tem um componente que é o componente catastrófico, é diferente de carro, né? Carro é muito previsível, você sabe lá os 5% de prêmio, a seguradora... Agora no agro não, as seguradoras elas podem, como tem esse componente catastrófico, ele lambe assim, por exemplo, sei lá, todo o Paraná, e aí você pode dar um prejuízo muito grande para as seguradoras, então o que elas fazem? Elas têm que ressegurar. Mesmo assim, na hora que elas vão fazer a conta, e a conta estatística, o seguro fica caro. Então, aí criou-se o programa de subvenção de prêmio, né? E para poder uma parte desse prêmio ser subsidiado pelo governo. E aí o produtor paga a outra parte. Agora, nós quando chegamos não tem a esse ter dinheiro... 15 milhões de hectares, mais ou menos, né, Luiz? Uhum. Subvencionado, isso caiu pela metade. Hoje é muito pouco, né? Então aí a indústria, o mercado de seguro não vai para frente. E aí você tem mais de 50 bi de emenda PIX no Congresso Nacional. Nós temos uma frente parlamentar muito profissional, muito ativa, com base técnica espetacular, mas não consegue empurrar um orçamento que teria que ter pelo menos 3 bilhões para começar, de fato, o seguro no Brasil. Então, esse é um paradoxo de uma agricultura forte, mas ao mesmo tempo frágil do ponto de vista da negociação junto à área econômica do governo, dentro de um governo que torra dinheiro. O que falta aí no caso é educar o produtor?
para ele saber a necessidade Não, o produtor, disso? ele sabe qual que é a necessidade. É que o produto, quando ele vai comprar, por exemplo, o produtor do Centro-Oeste não compra porque ele tem um risco menor, ele acha caro. Se ele coloca lá no custo dele de produção, ele vai ver. O clima lá é muito mais definido. Lá é mais estável, né? Se bem que mais ou menos. Ultimamente tem dado uns problemas. Mas não temos estatística, nós temos dados assim de pluviométricos. É esse um dos problemas centrais. Porque as seguradoras acabam usando uma base de dados do IBGE. Para fazer o cálculo estatístico, né, Ivan? A gente usa dado do IBGE. Então, você tem lá um município que, média, produz 50 sacos de soja, segundo o IBGE, mas eu, agricultor, produzo 70, o meu cálculo do seguro, né, Luiz? Vai ser com base naquela produtividade média da região. A indenização vai ser sobre a produtividade média. Então, ele indeniza pouco. Mas quanto mais dados eu tiver... fica mais aferido. Vai mais aferido e mais barato vai ficar. Então, a esperança é essa digitalização, né? Cada vez mais você ter conhecimento em loco de plataformas. A hora que a gente tiver sinal de internet cobrindo o Brasil inteiro, eu vou lá para São José do Rio Preto, tem pedaço da estrada que não tem internet. Dentro do estado de São Paulo. Isso já acontece direto. Direto, né? Direto isso. Então, agora imagine nesse Brasilzão por aí afora. Escuta, você quer ver uma coisa? Falando há algum tempo atrás com um cara que era de seguro lá em Portland, Estados Unidos. O cara falou assim, não, aqui se você perguntar para mim quantos milímetros choveu na cidade tal, no sul de Iowa, em 1814, eu tenho os dados. Vocês têm isso no Brasil? Não temos isso. Você falou Estados Unidos, lá quem banca o seguro é o Tesouro Americano. A grande seguradora nos Estados Unidos é o Tesouro dos Estados Unidos. Então, se deu uma catástrofe grande, deu uma seca lá no meio oeste americano, o agricultor vai receber um cheque. Eles usam cheque até hoje, lá, viu? Um cheque do Tesouro Nacional. Ô, Ivan, aí ele recebe o cheque, consegue pagar a revenda e assim por diante. Quer dizer, você vê como no Brasil isso causa incerteza, né, na raiz, que é na produção, né? Por isso, assim, voltando ao assunto, né, da inadimplência e da volatilidade de pagamentos, ou do problema, né, da cadeia, né, da irradiação do risco entre a cadeia, né, lá eles conseguem assim, cortar na raiz o negócio, né, vamos dizer assim. Hoje o agricultor americano está pagando uma taxa de juros 6, 7%. Então, que é alta, né? Que é alta, mas não é 20% que nós temos no Brasil, né? Então eles têm uma vantagem competitiva aí, mas eles têm lá outros probleminhas, né? Como nós já tivemos o presidente Trump, né? Exatamente. Agora, voltando, né, Ivan, você falou, o seguro é um problema. E qual que é a lição de casa que o produtor tem que fazer, além de obviamente, buscar produtos de seguro, etc. O que você acha que falta para o produtor? Qual o passo para ele enfrentar esse próximo ano de 2026? Nesse cenário agronegócio 2026-27 é gestão do fluxo de caixa. Acho que esse é o principal ponto. Não evitar ao máximo reduzir o padrão tecnológico, né? Pode, por exemplo, as vendas de defensivos agrícolas cresceram 4% no ano passado. Herbicidas, o mercado em valor cresceu em torno de 10%. Usamos mais fertilizantes nessa safra que nós vamos colher, mais quantidade de fertilizante, mas com uma fórmula um pouco mais baixa do ponto de vista da composição. Então, como nós temos uma agricultura hoje muito competitiva, o agricultor tem que olhar o caixa, tem que fazer as contas. E eu sempre digo por aí também, lucro menor é lucro. Vamos comparar com as companhias aéreas, que estão no prejuízo aí há quanto tempo? Inacreditável. Né? É inacreditável. Estão lá em recuperação judicial nos Estados Unidos, né? Então, essa gestão do caixa
Oi, Ivan, moderar investimentos, né? Só uma coisa do fluxo de caixa, né? Eu ouvi um dirigente de uma grande cooperativa batendo nisso, ele falando assim, olha, tudo bem, né? Não tem que olhar só o custo de produção, porque o custo de produção você vê se tem lucro ou prejuízo. Tem que fazer uma gestão de caixa. O que é a gestão do caixa? O que o produtor tem que fazer para fazer essa gestão do caixa? Fazer uma previsão? O controle financeiro do negócio dele. Tem que ir lá... Não sair comprando caminhonete, né? Mesmo que seja no papel de pão, como se diz, ele tem que ter o controle das despesas mensais dele, do que ele vai gastar na lavoura, do que ele tem de investimento para pagar em tal endividamento, mês, porque ele comprou máquinas. Aí ele tem, será que eu preciso comprar essa máquina que vou usar um mês por ano? Então tem que fazer essa racionalização. Então nós temos uma agricultura muito eficiente que desenvolveu, do ponto de vista da tecnologia, da produtividade. Temos agora, né, Luiz, uma revolução de bioinsumos no Brasil. Nossa, isso... Uma coisa é o que a gente estudou na agronomia. Adubação, NPK, nitrogênio, fósforo e enxofre. Hoje você está trabalhando no microcosmo da interação entre a planta e o solo. Eles chamam microbiota, né? A microbiota. Essa é a gestão na zona do agrião, onde está o pé da planta. Então, fazendo atividades que regeneram o solo, que promovem mais e essa otimização, por exemplo, do uso de fertilizantes e tudo mais, por aquele sistema que passa um negócio assim, e aí já analisa, o programa já analisa se ali o solo está mais fraco ou mais forte disso ou daquilo, e vai pingar ali exatamente a quantidade necessária. Isso é inacreditável, né? Gestão. Mas custa grana, né? Local por local, né? Onde já custa dinheiro, né? Mais fraca a terra, você bota mais. As usinas já têm isso hoje, né? Muitas usinas já têm, já sabe qual é o talhão que vai cortar, por satélite já sabe qual que. Então... Porque o trator hoje virou um satélite, né? Então. Não, e o cara que dirige precisa ter. Aliás, tem 4, 5 telas dentro do... Aliás, um dos problemas centrais hoje é falta de mão de obra. De mão de obra. Exatamente. O agricultor, os caras estão se estapeando aí por conta de. Estão roubando, rouba monte. Estão roubando. Você pega um cara nesses não sei nem se pode chamar de trator aquilo, mas daquele que tem 4 ou 5 telas, e o cara tá ali monitorando. Pô, esse cara custa caro. Custa caro você formar um sujeito desse. É isso que ele está falando. E depois tem toda a análise de dados por trás. Nós vamos passar por um apagão funcional no Brasil extraordinário. E outra vantagem que aí nos faz aí otimista com o agronegócio brasileiro é que nós temos uma vantagem enorme, que é a economia de escala. Eu fui 20 anos atrás na China, a lavoura média de algodão era meio hectare. É como se os agricultores matassem lagarta a tapa. E acho que é isso, continua assim, né? E hoje, há 40 anos atrás, o USDA chamava de super farmer nos Estados Unidos um produtor que produzia acima de $500 mil de receita por ano. Hoje, $500 mil é quase que um agricultor familiar no Brasil. Então, nós temos economia de escala, terras, máquinas, espírito empreendedor. Uma diversidade de produção, né? Diversidade de produção. E o que o Brasil produz é o espelho da demanda mundial. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? É assim, o agronegócio produz o que o mundo quer. O que o mundo quer? É o complexo grão e carnes, proteínas que precisam ser produzidas a partir de soja e milho, açúcar e álcool, que é energia, que vai substituir, né? Nós estamos indo aí para o B15, né? Já estamos no B15, né? De diesel.
B15. B15, né? E podemos ir para o E35 também. Pois é, então, né, hoje o Brasil já está passando os Estados Unidos como o maior exportador de algodão do mundo. Coisa inacreditável. Isso aqui, essa indústria morreu no plano Collor, em 1990. Inacreditável. 70% do algodão brasileiro era produzido em São Paulo e Paraná. Hoje zero. E é uma lavoura bonita, não? Que coisa linda que é. A genética, pela aplicação de produto, você nivela a produção da pluma numa mesma época do ano. Quando eu era pequenininho lá em Turiúba, o meu avô plantava algodão e tinha 3 panhas. A primeira, a segunda e a terceira panha, tudo manual. Hoje o algodão floresce numa época só, fica aquele mar, passa a máquina, já colhe, beneficia, embala, já bota o QR Code e exporta para o mundo inteiro. Ô Ivan, e você esqueceu o cafezinho, que ninguém é de ferro, né? O nosso café é extraordinário. Né? Isso, e também, sabe uma outra que eu tive recentemente também em Mato Grosso e vi de girassol, né? Que coisa impressionante também. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem girassol, tem o trigo, né? Que está produzindo em São Paulo. Você vê que coisa engraçada, né? O agricultor ele parece estar um pouco atrasado nessa questão da gestão de risco. Eu recebo uma ligação algum tempo atrás, o ano passado, de um cara que ele tem uma empresa que faz biscoito, né? No Rio Grande do Sul. Faz biscoito. E ele queria saber como é que fazia para fazer o head de... Trigo? Não, pior que não é trigo. Pior que era uma outra que você não tem head. Eu até falei para ele. Cevada, eu acho que era. Ele falou, eu falei para ele, mas não tem mercado aqui no Brasil. Não, mas tem uma correlação com o trigo e não sei mais o quê. Então você vê que coisa engraçada. O cara sabia que tinha uma correlação, aí a gente fez um trabalho para ele e tal, muito simples, né? nada de sofisticação, para saber o quanto que ele tinha de fazer o hedge. Então você vê que coisa. A indústria está muito mais preocupada. Né? A indústria, por exemplo, de alimentos, está muito mais preocupada. Há 10 anos eu não tinha, por exemplo, nenhuma consumidor industrial como cliente. Hoje eu tenho consumidor industrial como cliente. Não sei se você sente uma coisa, porque você também... Tanto é que a gente comentou, olha, não tem crise na indústria. Que frigorífico está quebrando, que esmagador de soja que está quebrando, que moinho de trigo está quebrando. Né? Então, você acaba tendo uma gestão mais profissional. Essa turma do trigo provavelmente tem uma margem bruta de 14%. Os frigoríficos no Brasil é mais ou menos isso aí, 15%. Mas eles têm escala global. Então, isso é uma vantagem que o Brasil tem da escala na produção agrícola brasileira. Os Estados Unidos não têm, a Europa não tem. Por isso que, quando a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fez o primeiro estudo sobre a política agrícola no Brasil, eu era o secretário de Política Agrícola, ela calculou a estimativa de subsídio na agricultura brasileira. Então eu fui lá com o Ministério da Fazenda, o Tesouro Nacional, uma equipe do governo, para defender a política agrícola brasileira. Os americanos e europeus ficaram pé da vida, porque achavam que o Brasil tinha um enorme subsídio na agricultura e deu 2,5%, 3%. Os italianos diziam, nós nunca vamos abrir o nosso mercado para vocês. Nosso produtor tem 20 hectares, vocês têm essas fazendas grandes, essas máquinas e tal. Então isso aí chama para o acordo União Europeia Mercosul, que franceses, italianos vão querer sempre melar para não assinar o acordo com o Mercosul. Ivan, você está falando desses dados da OCDE, a gente veio conversando no caminho, né? Eu estou estudando esse último relatório, um relatório de quase 1000 páginas, e aí eu fiz uma tabelinha
não peguei valor de produção, mas peguei a quantidade de produção de agro e pecuária, mais produtos primários, né? E aí tem lá China, é a primeira, depois tem Estados Unidos, Brasil e depois União Europeia. Bom, subsídio total. Os três, que é China, e isso em valor financeiro, né? Então, os três primeiros, que é China, Estados Unidos e União Europeia, eles subsidiam entre 11% e 12% do valor em valor financeiro em relação à receita. À receita. O Brasil é 1%. Ele é o terceiro maior produtor do mundo desses produtos e ele usa 1%. Quer dizer, aí você vai... Nigéria é 5%, você vai para outros países como Indonésia, 5%. Né? Então, assim, eu estou convencido que a gente usa muito. No Japão, esse nível de subsídio é 40% da receita do produtor. Significa que no Japão o agricultor é quase um funcionário público. Quase metade da renda dele vem do governo. Por políticas... E a França também, né? A França também. A França está na União Europeia, né? Então... mas a França sempre subsidiou largamente o produtor. Então, Ivan, nós estamos quase no final do nosso bate-papo. Quem você acha que ganha? Estou falando de setor, tá? Com o Mercosul, com esse acordo do Mercosul. Quem que você acha que vai ser assim, que vai dar um pulo? Olha, o setor de carnes é um potencial vencedor, mas vão ter ganhos na área de frutas também. Vai ter aí um purgatório até colocar esse programa em metas. Por outro lado, os consumidores brasileiros vão ter vinhos mais baratos, queijos mais baratos, azeites. Então, na hora, todo mundo, né, Luiz? Todo mundo quer entrar no quintal do outro para vender mais, mas não quer que entrem no nosso quintal. Então, vai ter muito papo de commodity, viu, Arnaldo, para a gente acompanhar esse processo e... Quem sabe aqui a gente possa até tomar um vinhozinho, né? Um vinho brasileiro. Agora, Ivan, quer dizer, 2026, o produtor ele vai ter que ficar de olho no fluxo de caixa e vai sobreviver, obviamente. 2027 também vai ser um ano mais complicado, mas a gente já vai começar a sair. O que você acha? 2026, estou falando em média para o produtor de grãos, que é soja e milho, se ganhar um pouquinho tá bom. Se empatar é razoável. O que é importante é o futuro. Agora nós temos desafios na área do arroz, que caiu 47% o preço do arroz no Rio Grande do Sul em relação a dezembro de 2025 sobre dezembro de 2024. Nossa. Temos crise no leite, então tem problemas aí na cesta básica, né? Então, mas o importante é confiar, acreditar no negócio e fazer o melhor que puder. Uma pergunta, nós somos deficitários em trigo, né? A gente importa trigo, né? Importa, mas está aumentando a produção cada vez mais. E arroz? Arroz a gente é super arroz, nós somos... Mas nós importamos arroz Nós importamos 1,5 milhão de toneladas, por exemplo, exportamos 1 milhão. A questão é que o Mercosul está do nosso lado, Paraguai, Uruguai, especialmente, e eles criaram uma indústria para exportar para o Brasil. E eles compram as máquinas brasileiras sem imposto. O agricultor gaúcho compra um trator e paga imposto. Então tem uma discussão de desequilíbrio financeiro no Mercosul, mas o ponto relevante é que o mercado de arroz cresce muito pouco. Então, e no trigo a mesma coisa, mas felizmente nós estamos tendo tecnologias para produzir trigo fora do Rio Grande do Sul e outras áreas. No estado de São Paulo, né? De Embrapa e tal.
Então, a agricultura, Arnaldo, não tem tempo fácil, mas eu tenho plena convicção que o futuro é do agro brasileiro. É isso aí. Ivan, muito obrigado pela tua presença. Foi uma conversa enriquecedora. Mostra realmente que uma hora não dá para a gente conseguir exaurir todas essas dúvidas. Muito obrigado por ter vindo. Espero vê-lo mais vezes. Luiz, últimas palavras. Você não vai falar dos cursos? Vou falar dos cursos. Mas eu sou um coió. Coió faz tempo que eu não sei. Olha lá, gente. Nós vamos... A Arte Education tem de 24 a 26 de fevereiro online o curso... Qual é mesmo? Você vai colocar aí embaixo, né? O curso de introdução ao setor sucroalcooleiro. É online, um curso muito bom. É você que vai dar o curso. O Tarsilo Rodrigues e eu também dou são três noites online, online e ao vivo, mas depois pode assistir quantas vezes você quiser, se você tiver paciência. 24 e 25 de março, presencial em São Paulo, curso avançado de futuros, opções e derivativos. E 15 e 16 de abril, curso presencial em São Paulo com o Tarsilo, que é um curso de etanol aprofundado. Você sai de lá com PhD de etanol. E maio, o curso de contratos. E março, não tem a data aí. Aqui a gente é um jabá total, viu? Aqui vamos fazer só um programa de jabá. É isso aí. E vocês são os heróis da resistência. Porque bater porque muitas vezes está frio. Nossa, olha, você pode falar de novo, porque realmente é complicado. Faz parte. Faz parte. Estava feito. Gente, obrigado pela atenção. Espero ver vocês o mês que vem com mais um convidado para o nosso Papo de Commodities. Até lá!